A paz de Deus, de nosso Salvador Jesus Cristo a todos. Vamos continuar o estudo da Palavra de Deus. Livro do Êxodo, capítulo 10. Vamos ler com a ajuda de Deus e guia do seu bom espírito. A praga dos gafanhotos. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, tudo o que deixou a saraiva. Então nós vimos aqui que o nosso Deus pediu para Moisés estender a sua mão sobre a terra do Egito, para que viesse a praga dos gafanhotos, para julgar aquela nação e o nome de Deus ser glorificado. Esse ato de levantar a mão é um ato de fé que Deus pediu para Moisés fazer várias vezes. Mais para frente nós vamos ver que vai ter uma guerra em que enquanto Moisés estendia suas mãos, ficava com as mãos levantadas, o povo de Deus prevalecia na guerra. Mas quando ele abaixava suas mãos, o povo de Deus perdia a guerra. Então esse ato de estender a mão é um ato de fé. Deus usa de atos de fé das pessoas. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando curava os enfermos, ele falava: sua fé o salvou. Então esse ato de você estender a tua mão é um ato de fé. Quando você ora pelo enfermo, estende a sua mão sobre esse enfermo, faça imposição de mãos, como os apóstolos faziam. Isso é um ato de fé. Para abençoar os seus filhos e netos, os patriarcas, principalmente o Jacó, ele colocava a mão sobre a cabeça dos seus filhos e de seus netos para os abençoar. Isso é um ato de fé. Então você não está alcançando a fé para receber a bênção, pratique atos de fé. Às vezes você só orando da maneira convencional não está funcionando. Mas você, ouvindo essa palavra aqui, vendo que Moisés estendeu sua mão sobre o problema dele, que era um povo que o escravizava o seu povo, seus irmãos. Ele estendeu a mão e, em nome do Senhor, ele declarou que Deus tomasse providência na vida dele. E Deus ouviu e mandou a praga dos gafanhotos sobre aquela nação para julgar aquela terra. Você está com alguma dificuldade no seu serviço? Estenda sua mão, tenha um ato de fé e ore por aquele lugar. Por onde você. Eu tenho costume, quando estou passando de carro, quando eu passo em frente à escola dos meus filhos, eu estendo a minha mão e oro para aquela escola ser abençoada, para abençoar os professores. Rapidinho, passei com o carro ali, estendi a minha mão. Senhor, manda todo mal embora dessa escola, proteja as crianças e os professores, em nome do Senhor Jesus. É um ato de fé. Deus se agrada de quem pratica o ato de fé. Está passando em frente de um hospital? Estenda sua mão e declare saúde para quem estiver passando necessidade naquele hospital, para quem estiver enfermo naquele hospital. É um ato de fé. É importante nós termos esses atos de fé. Isso agrada a Deus. E o Espírito Santo usa de nós, quando nós temos esse ato de fé, para fazer a obra e o nome de Deus ser glorificado. Se tem uma pessoa que está sendo atormentada por espíritos malignos, estenda sua mão e declare para aquele espírito imundo sair. E por você estender a tua mão, você vai aumentar a tua fé. E declare em nome do Senhor Jesus Cristo para aquele espírito imundo sair. E ele vai sair, porque Deus deu autoridade no seu nome para podermos usar. Esse ato de estender a mão, ele aumenta a nossa fé. Nós nos concentramos nesse ato de levantar a mão e a nossa fé é aumentada. E isso faz Deus agir nas nossas vidas. Então tenham esse costume. Nós devemos sim orar de joelhos toda noite, antes de dormir, na igreja. É o modo principal. Só que também essa oração de imposição de mãos é bíblica. E esse ato de estender a mão e declarar a vontade de Deus é bíblico. Então você leu na palavra que Deus quer abençoar a tua família, leia a palavra, encha teu coração de fé, estenda a sua mão sobre a sua família, ore por eles e Deus vai os abençoar. Da mesma forma que você estender tua mão e declarar para aquele problema sair da sua vida, se for bons olhos do Senhor, pelo seu ato de fé, Deus vai te livrar desse mal também. Então tem esse costume da oração de imposição de mãos, tá bom? Até no Novo Testamento, quem tem os dons do Espírito Santo faz uma transferência dos dons, sei lá, com a promessa, né? Impondo as mãos. Eu vejo muito na igreja pessoas que têm o dom do Espírito Santo, quando ele abraça
outra pessoa que está do seu lado, a outra pessoa também manifesta os dons. É um ato de fé. O abraço que você dá no seu irmão na igreja é um ato de fé. E Deus se agrada disso. E os dons são repartidos. Deus quer que nós repartamos as bênçãos de Deus e os dons de Deus. Deus não quer que a gente guarde só para nós. Então tenham esses atos de fé, de estender a tua mão e orar pelo teu próximo. E orar para que Deus tome providência na tua vida. E Deus vai te ouvir se você estiver vivendo em santidade e se sua causa for honesta diante da presença de Deus, tá bom? Vamos continuar a leitura? Então estendeu Moisés a sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. E aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos. E vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito, e assentaram-se sobre todas as termos do Egito. Muito gravosos foram. Antes destes nunca houve tais gafanhotos, nem depois destes virão outros tais. Porque cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, e comeram toda a erva da terra, e todo o fruto das árvores, que deixaram a saraiva. E não ficou verdura alguma nas árvores, nem na erva do campo, nem toda a terra do Egito. Então aqui nós vimos aqui que até o pouquinho que tinha sobrado da saraiva, né? Teve a praga da saraiva que destruiu as plantações do povo egípcio. Até o pouco que eles tinham, ele foi tirado. Isso nos lembra no Novo Testamento, o nosso Senhor Jesus Cristo ensinou que aqueles que têm, lhes será acrescentado, mas aqueles que não têm, até o pouco que têm, lhes será tirado. Foi o que aconteceu aqui no Egito. Eles não tinham, sabe o que eles não tinham? Fé no Deus verdadeiro. Eles não tinham amor ao próximo. Eles não tinham essas coisas. Então, por isso, até aquilo que eles, pouco que eles tinham, lhes foi tirado. Eles se achavam ricos. Eles se achavam poderosos. Mas, na verdade, eles eram pobres, cegos e nus. Como está escrito no Apocalipse. Tem pessoas que se consideram poderosas e ricas, mas elas têm um vazio por dentro. Isso só é preenchido com Deus. Isso só é preenchido com amor. O faraó e o povo do Egito afligia, se achavam superiores aos hebreus e os escravizavam e os afligiam. Isso não agrada a Deus. Isso só faz mal para quem pratica esses atos. A gente colhe o que a gente planta. Todo o mal que eles fizeram para o povo hebreu, eles estavam colhendo. Quem tem Deus no coração, Deus acrescenta o amor, a paz, as bênçãos de Deus. Mas aqueles que não têm Deus no coração, até aquilo que eles acham que têm é tirado deles. Foi o que aconteceu aqui no Egito. Não deixe isso acontecer com vocês. Enche o coração de vocês de amor. Acrescente a fé a cada dia. Mas se você não se alimentar de Deus, não se alimentar da sua palavra e não praticar o amor, até aquilo que você tem, o pouco que te resta, até aquilo que aqui, esse mundo aqui, tudo vai passar. Nada aqui tem valor de verdade. O que realmente importa, o que tem valor é a eternidade. Mas se você não busca a eternidade, até aquele pouco que você tem aqui, essas coisas que são perecíveis, Deus pode tirar de você. Então vamos tomar cuidado para que a gente busque o Senhor e Deus só acrescente em nossas vidas. Mas aqueles que não buscam o Senhor, até aquele pouco que tem, lhes será tirado. Foi o que aconteceu aqui com as plantações do Egito. O pouquinho que sobrou da saraiva, os gafanhotos vieram e comeram tudo. Vamos ver o que aconteceu? Então o faraó se apressou a chamar Moisés e Arão e disse: Pequei contra o Senhor, vosso Deus, e contra vós. Primeira vez que o faraó reconhece que pecou contra Deus. Só que a gente vai ver aqui que é só da boca para fora, né? Agora, pois, peço-vos que perdoeis o meu pecado somente desta vez, e que oreis ao Senhor, vosso Deus, que tire de mim somente esta morte. E saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e os lançou do Mar Vermelho. Nem ainda um gafanhoto ficou em todos os termos do Egito. Então aqui o Faraó fingiu estar arrependido, chamou Moisés, pediu para ele orar para Deus cessar essa praga, porque certamente eles iam morrer, porque
O pouquinho de alimento que eles tinham, o gafanhoto estava acabando com tudo. Aí Moisés, com toda a sua paciência e Deus na sua infinita misericórdia, cessaram aquela praga. Moisés orou a Deus, Deus mandou um vento ocidental e jogou todos os gafanhotos no Mar Vermelho. E morreram todos, não ficou um. Aqui, o nosso Senhor, como ele já sabia que o faraó não ia deixar o povo ir, ele estava dando um sinal ao faraó. O que ele ia fazer com ele e seu exército mais para frente. Ele mandou todo aquele exército, toda aquela concentração de gafanhotos, os afogou todos no Mar Vermelho. Da mesma forma, Faraó e seu exército iriam morrer afogados no Mar Vermelho, quando o mar se fecha, né? Deus estava tendo misericórdia e ainda mandando um sinal. Olha, se você não se arrepender de verdade, é isso que vai acontecer com você e com o teu exército. Só que o faraó estava cego pelo seu orgulho. E toda vez que a prova cessava, ele mostrava que o seu coração não estava arrependido de verdade e não permitia o povo ir. Quer ver? Nós vamos continuar aqui a leitura. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó e este não deixou ir os filhos de Israel. O coração de Faraó estava muito endurecido. Toda vez que Deus afrontava a sua autoridade, ele se endurecia cada vez mais, não permitindo o povo ir. E por isso que ele foi julgado e, infelizmente, não teve salvação para ele, né? Deus deu várias chances para ele. Só que essa aqui ele até pediu perdão, só que foi da boca para fora. E assim que passou a prova, ele já voltou a pecar novamente, né? Infelizmente são muitas pessoas assim, que só se arrependem quando vem a prova, mas depois que cessa a prova, eles voltam a fazer seus atos pecaminosos. Voltam a se rebelar contra Deus. E essas pessoas não vão encontrar salvação. Porque Deus quer um coração quebrantado de verdade, quer arrependimento sincero de coração. Então tenhamos arrependimento sincero, peçam perdão a Deus todo dia pelos seus pecados, pelos nossos pecados, para que Deus venha nos perdoar e acrescentar na nossa vida. Busquem a Deus a sua santidade, e Deus vai acrescentar na vida de vocês. Mas aqueles que não o buscarem, até o pouco que tem lhe será tirado. E declara, estende a sua mão sobre o seu problema, e Deus vai resolver para você em nome de Senhor Jesus. Essas são as lições de hoje. Nós vimos que o gafanhoto é usado aqui para juízo, né? No livro de Joel também tem gafanhotos, eles também são usados para juízo. E Deus fala, olha, se vocês se arrependerem, eu vou cessar essa praga. Deus sempre dá chance para o povo se arrepender. Deus usa dos gafanhotos e dá chance para o povo se arrepender. Só que no livro do Apocalipse, na quinta trombeta, também Deus vai usar de gafanhotos. Deus vai mandar uma estrela que tem a chave do poço do abismo, e do poço do abismo vai sair uma nuvem que vai escurecer o sol, e de lá será gafanhotos. E esses gafanhotos vão atormentar os moradores da terra, que não têm a marca de Deus nas testas e nas mãos. A marca de Deus é você reconhecer na sua mente, é você ter a palavra de Deus na mente. E a marca das mãos é você praticar a palavra de Deus, a vontade de Deus. Isso é o sinal de Deus na sua vida. Você tem o sinal de Deus na sua vida? Reflita sobre isso. Você está fazendo o que você sabe, o que você aprendeu na igreja? Você está praticando? Você está ajudando o teu próximo? Você está perdoando? Você está fazendo tudo o que o nosso Senhor Jesus Cristo ensinou? Se você está fazendo, você tem o sinal de Deus. E você não será afligido por essas pragas. Mas se você não tem o sinal de Deus, no livro de Apocalipse, na quinta trombeta, esse povo vai ser atormentado por 5 meses. Esses gafanhotos vão ter poder de escorpião e vão poder picar as pessoas. E por 5 meses essas pessoas vão ser atormentadas. Aqui, no Egito, os gafanhotos faziam dano à plantação. Mas lá, no Apocalipse, está escrito que não foi dada a ordem a eles comer de planta nenhuma. A função dos gafanhotos seria apenas afligir as pessoas que aceitaram a marca do anticristo. Então vamos tomar cuidado, vamos tomar as escolhas corretas. Vamos escolher o nosso Deus, ter o sinal de Deus na nossa vida. Mas aqueles que escolhem o pecado e praticam o pecado, têm o sinal do anticristo neles. E estes serão atormentados pelo juízo de Deus.
Então vamos temer a Deus e fazer a sua vontade, para que não sejamos atormentados pelas pragas do Senhor, mas que, pelo contrário, sejamos protegidos e abençoados pelo nosso Senhor. Porque Ele está no controle de tudo, Ele é todo-poderoso, e sábio é aquele que escolhe o lado certo. Vamos escolher o lado do amor, vamos escolher o lado da salvação, do perdão, porque esses vão nos levar à vida eterna. Mas se você escolher apenas o seu egoísmo, fazer as suas próprias vontades e viver no pecado, infelizmente Deus não vai te proteger, porque você escolheu não ser protegido. Aí as pragas alcançarão a tua casa e a tua vida. E eu não desejo isso para ninguém. Vamos nos arrepender enquanto é tempo. Jesus Cristo está voltando e logo as trombetas tocarão. Eu espero que todos sejam salvos. Esse é o plano de Deus. Ele quer que todos se salvem. Ele ama todos. Mas muitos são chamados e poucos são escolhidos. Tenha esse temor no coração. Busquem a Deus. Seja escolhido de Deus. Mostra que você é diferenciado, que a luz de Deus vai brilhar em você. Agradeço a Deus por tudo. Deus abençoe a vida de todos vocês. Deus seja eternamente louvado.